Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Uma boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. A saudação também a todos os que nos visitam aqui nesta noite, que se unem a nós para esse momento de estudo da Santa Palavra de Deus. É com alegria que os vemos aqui, então, nesse momento, né? A primeira saudação da noite, primeiro boa noite, foi da dona Hildegard Martins, né? Deus abençoe a senhora, o seu João aí, forte abraço, dona Hildegard. Também, né, quero saudar aqui a Esther Tomé Loureiro. Boa noite, dona Esther. Deus continue guardando, abençoando a senhora e os seus queridos. Forte abraço também aí pro João. Também aí seu Arno Piper de Jaru, Rondônia. Com certeza, né, acho que o seu Arno é quem está mais longe de nós neste momento, certo, seu Arno? Um abração aí, né, pro senhor, para sua família também. É bom tê-lo aqui conosco então nessa noite. Seu Ruby Bayer, lá de Bom Retiro do Sul, forte abraço, Ruby. Também aí para a esposa Maria, né? Deus guarde e abençoe aí toda a família. Também a saudação aí da Liege Kaiser, muito bem-vinda, Liege. Um abraço para ti e para tua família também, né? A Agnes Mantai, né? Desejando um abençoado estudo para todos também, uma satisfação vossa presença. Né, o Adelar Freeling, né, o Lorivaldo Lamp, né, que bênção a vossa presença aqui, também o Luciano de Castro, grande abraço, Luciano, falou e disse, né, estamos juntos aí com a graça, bem de Deus, um abraço aí também para tua esposa, também para Vitória, né, Deus guarde e abençoe vocês. Jurema Schneider, também do bairro Larias, muito bem-vinda, dona Jurema. Seu Egon C, lá de São Lourenço, que satisfação aí, seu Egon, vamos lá, né, fé, coragem, um dia de cada vez. Também a Márcia Elisa Daman, olha que bênção, boa noite, Márcia, um abração para ti. A Maria Odete Kirs, também muito bem-vinda, né? Vamos lá, com a graça bem de Deus. A Márcia Muxfeld também, é bom estarmos juntos. Silvia Raunstein, né? Um abraço para a senhora, para o seu Ayrton aí também, para todos os seus queridos. Eliane Rodrigues, também um abraço para essa linda família. A Clarice Fac, muito bom, Clarice, estamos aí, estamos juntos mais uma vez, agora nos unindo aí para o momento de estudo. Desmar Dente Família também, grande abraço. Segue com Jesus, segue bem. Márcia Bonenberg, né, também, Márcia, grande abraço. Vamos lá, né, fé, coragem, um dia de cada vez, Deus é conosco no seu amor, na sua graça. Aí o compadre Renilson Lamp, lá também, lá de Santa Catarina, lá do Paraíso na Terra, né, compadre? Um abraço aí também para Dírcia, né? E para os demais familiares aí, né? Possam seguir sempre com Jesus e na certeza daquilo que só Jesus pode dar nessa vida e também para a eternidade aí. Sinto-se assim todos aí saudados nesse momento, né? Abraçados, se esqueci de alguém ou talvez alguma, né, talvez alguma manifestação, talvez que eu não tenha visto, porque o Face por vezes é seletivo. Nem todas as, talvez, mensagens elas aparecem para mim. Até para esclarecer para todos, né, que participam conosco aí, então, nesse estudo nessa noite. Muito bem,
então nós vamos aí para um momento então onde queremos invocar a presença de Deus e queremos, né, daí também falar com Deus em oração, né? E eu vi aqui então Dona Claire von Millen, que eu tive o privilégio de hoje aqui também com seu irmão abraçar pessoalmente aqui no escritório da congregação. Também um abraço aí, né, Dona Claire von Millen, né? Deus guarde e abençoe sempre também a senhora e os seus queridos. Um abraço para a avó também, né? Olha que coisa boa aí estarmos juntos, cada um na sua casa, né? E assim nós nos unindo também para esse momento. A Gessi Fomer também, um abraço para ti, Gessi. Muito bem, então tá, vamos lá, vamos nós juntos aí no amor e na graça de Deus. Então vamos invocar a presença de Deus e falamos com Deus também em oração assim nesse momento. Em nome de Deus Pai, o Criador e Preservador do Universo. Em nome de Deus Filho Jesus Cristo, único e suficiente Salvador e único Mediador. Em nome de Deus Espírito Santo, ensinador e consolador. Amém. Senhor Deus, amado Pai, temos muito a te agradecer em todos os dias e momentos da nossa vida. Aqui reunidos para mais um estudo bíblico, através dessa live, juntos te rendemos graças, pois tu és um Deus todo-poderoso, um Deus onipresente, ou seja, presente em todos os lugares, um Deus imutável, que nunca muda, um Deus fiel. Ou seja, tu cumpres todas as palavras e promessas. Tu és um Deus eterno, não tem início, não tem fim. Tu és um Deus grande no amor e na misericórdia. E Jesus, teu Filho amado, é a maior prova do teu amor por nós e também pelo mundo. Te louvamos por isso. Nesse momento te agradecemos porque em Jesus somos teus filhos e um dia estaremos contigo lá no céu, porque em Jesus tu estás aqui conosco em todos os dias e momentos, nos protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por cada um que tu motivaste a estar conosco nesse momento aqui de estudo e que estarão tendo esse momento posteriormente, dentro dessa oportunidade, onde o estudo permanece gravado e várias pessoas podem tê-lo depois no aconchego do seu lar, no momento que melhor lhe for possível. Então, nesse momento, ó Deus, queremos também te agradecer por nós aqui nos unirmos nesse momento assim, diante de ti uns com os outros. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, haja em nós pelo teu Santo Espírito, na palavra que tu vens a nós, assim como tu ages continuamente em nós também pelo Santo Batismo, que é um só para toda a vida, e também pela própria Santa Ceia, onde Jesus vem no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo para nós a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. Queremos esse momento, ó Deus, te pedir por todos os que sofrem de uma ou de outra maneira, não os desampares. Te pedimos pelos idosos, pelos enfermos, pelos enlutados. Cuida de cada um e dirige sempre tudo pelo melhor na vida de todos. Então abençoe-nos aqui, que possamos crescer naquilo que tu esperas de nós, especialmente na compreensão correta a respeito também da Santa Ceia, à luz da tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Amém. Queremos cantar nesse momento então mais um hino, né? O hino que queremos cantar, do Inário Louvai ao Senhor, é o hino de número 97. Já que o tema do estudo de hoje é então a Santa Ceia, conforme 1 Coríntios capítulo 11, conforme o livrinho aponta, 23 ao 29, só que o nosso estudo vai ser do 17 ao 34, né? Em preparação a esse momento, queremos cantar o hino 97 do Inário Louvai ao Senhor, Tu queres ver unido teu povo a ti, Senhor. Tu queres ver unido teu povo a ti, Senhor. O povo redimido por teu bendito amor. Nenhuma ovelha perderás, que atende o teu chamado, que busca
que os anjos possam celebrar do Filho afastado, a volta ao pátrio lar. A ti eternamente queremos pertencer, e a ti, Senhor potente, servir e obedecer. Senhor fiel, tu ficarás com tua grei redida, vem dar-nos tua paz. Muito bem, né? Após então esse hino, hino tradicional da Igreja Luterana sobre a Santa Ceia, que é o tema também do estudo dessa noite, tirado então esse estudo do livro de estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, publicação então 2025, dentro da temática desse período, confirmados na fé que recebemos. Então, o texto base então é 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 ao versículo de número 34. A título de introdução, então, para o estudo nesta noite, leio o que consta. Se alguém tiver o livro aí, pode acompanhar, página 155, então, do livrinho, aqueles que têm, então, esse livro, publicação, então, da IELB. Então, leio nesse momento a introdução diante de vocês. Ana passou 30 anos estudando nutrição. As paredes do consultório exibiam seus diplomas e certificados. Todos ficavam admirados pela sua habilidade de calcular o valor nutricional de qualquer refeição e orientar seus pacientes com tanta excelência. Naquela tarde de domingo, porém, Ana estava sentada ao lado do leito do seu pai no hospital. Ali ela observava uma cena que desafiava a sua formação científica. Então o pastor havia trazido a Santa Ceia para o seu pai e orava sobre um pequeno pedaço de pão e um cálice de vinho. Com a sua mente analítica, Ana refletiu que aquela pequena porção não tinha valor nutricional algum para um paciente em estado terminal. Mesmo assim, as palavras ditas pelo pastor chamaram a sua atenção. Isto é o corpo de Cristo dado por você, disse o pastor. O idoso que mal conseguia se alimentar recebeu aquele pequeno pedaço de pão com lágrimas nos olhos. Isto é o verdadeiro sangue de Cristo derramado na cruz para perdão dos seus pecados, continuou o pastor, entregando então o cálice. Ana percebeu que o que estava acontecendo ali não podia ser explicado com planilhas e cálculos. Aquele simples pedaço de pão e o pequeno cálice de vinho carregavam o infinito. Importante dizer assim, né, o texto aqui nos aponta justamente para a observação de Ana, né, sobre o momento em que o pai dela então recebia a Santa Ceia. Ela formada então em nutrição, ou seja, nutricionista. E como disse o texto aqui, ela dentro da sua mente analítica, né, ela viu que aquilo não tinha valor nutricional algum, ainda mais para alguém que estava no estado do seu pai. Mas agora, ao perceber o que a Santa Ceia fez no seu pai, o que ela trouxe para o seu pai, ela percebeu que ali não estava um simples pedaço de pão e não tinha apenas um pequeno cálice de vinho, mas aquele momento, ou seja, o pão e o vinho carregavam de fato o infinito. Além de carregarem, né, o coração do pai, né, de carregar o coração do seu pai, então com muita emoção, como ficou evidente no texto que lemos, ela pôde ver, observar assim também os benefícios daquilo diante do seu pai. E eu quero dizer assim que você talvez que nos acompanha aqui nesse estudo, talvez já tenha percebido também, né,
o que esse encontro com o Senhor Jesus, ora, pode trazer para nós. Quando nós vamos, e isso é uma coisa que não tem como ter online, né? Então é preciso presencial, interessante. O culto pode até ser online, ter uma transmissão online, e como nós temos também semanalmente, mas não há como ter a Santa Ceia online, ou seja, é presencial. E o próprio Senhor Jesus se faz presente, né, na Santa Ceia, no pão e no vinho, então com seu corpo e sangue. Que benefícios, né, nós recebemos na Santa Ceia? Podemos pensar, né, sobre isso também, como nós reagimos ou como nós vivenciamos então esses momentos então de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia, porque a Santa Ceia é isso, é um encontro com o Senhor Jesus. Ora, com certeza ele também mexe com as nossas emoções, ele renova o nosso ânimo, a nossa coragem, né, a nossa força, e isso é maravilhoso. Nos fortalece na certeza do perdão, da salvação, né, da vida eterna, né? É um momento, queridos irmãos, queridas irmãs, onde o próprio Senhor Jesus, com seu corpo e sangue, mediante a palavra, entra dentro de nós. E aí o que acontece? Né? De fato, né, vemos que a Santa Ceia carrega o infinito, ou seja, carrega aquele que é o Deus, Filho, né, o Deus e homem. Ele vem, se une a nós, mediante a palavra, no pão e no vinho, e traz para nós os benefícios da sua obra. Nos fortalece na certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, nos dá ânimo, coragem e força para nós, ou seja, entra dentro de nós, é uma comunhão íntima e profunda, e renova a nossa vida. Ora pode dar saúde de novo para nós, ou ora pode dar força, ânimo e coragem para seguirmos em frente, talvez enfrentando a dificuldade, carregando a cruz. Ele pode, ora, também dar o céu, se ele quiser, assim para nós. E assim nós sempre oramos, então, ao Senhor. É importante lembrar que a Santa Ceia não é qualquer coisa. A Santa Ceia, de fato, carrega o infinito. Carrega Jesus, mediante a palavra. O Deus e homem que faz tudo por nós. E nós louvamos a Deus por isso. Isso, de fato, é maravilhoso. E esse é o assunto, essa é a temática do nosso estudo, então, nessa noite. E aí temos uma questão assim bem interessante. Por que devemos aproveitar, então, todas as oportunidades para receber a Santa Ceia e jamais a desprezar? Puxa, feitas as considerações, acho que é uma resposta simples. Desprezar a própria Santa Ceia é como que dizer, ó Jesus, tu tá vindo aí, né, com teu corpo e sangue, no pão e no vinho, mediante a palavra, mas eu não estou precisando daquilo que tu tem para mim. Eu não estou precisando do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que tu tem para mim. Não, hoje não, Jesus, eu estou muito cansado, estou muito triste. Não, hoje eu tenho futebol, não, hoje eu tenho uma viagem, eu tenho um passeio. Nada contra passeios, viagens, muito pelo contrário, né? Mas, no entanto, é importante a gente ver, não esquecer a importância desse momento. Né? Então, aproveitar as oportunidades para receber a Santa Ceia e jamais a desprezar. Eu vou citar uma frase de Lutero nesse momento já inicial. Diz assim, Lutero ele diz assim, que ninguém deveria deixar de ir na Santa Ceia, exceto se o motivo justificasse também a exclusão da pessoa da igreja. Poxa, que situação, hein? Que palavras. Lutero tinha esse jeito assim forte de falar, né, direto, mas que com certeza não traz dúvidas a respeito do assunto. Então, muito importante a gente avaliar isso. E o estudo de hoje ele vai trazer para nós uma reflexão ampla e profunda, digo para vocês, sobre diversos aspectos desse sacramento. Diversos aspectos desse sacramento tão importante, então, que é a Santa Ceia. Então, muito me alegra, então, a tua presença aqui também, para se fortalecer naquilo que talvez você já sabe, né? Ou talvez, podemos dizer assim, aprender, né, aquilo que talvez você tenha dúvidas, então, sobre esse assunto, à luz da palavra de Deus. O texto base, então, é 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. A dinâmica vai ser a seguinte, eu vou ler
os parágrafos e vou dar uma rápida explicação a respeito deles. Mas antes de fazer essa leitura, eu vou destacar a consideração inicial, o parágrafo inicial, então, do autor do estudo bíblico. Ele diz assim: Paulo ensina que Cristo está realmente presente no pão e no vinho da Santa Ceia. Ele também adverte contra o uso descuidado ou indigno do sacramento, ressaltando a importância do autoexame e de uma fé sincera por parte dos crentes. É um parágrafo rico, com certeza, e que nos lembra, e diz assim, que o uso descuidado ou indigno da Santa Ceia, né, pode ser um problema bem sério, ou seja, pode vir para prejuízo. Então, por isso é muito importante o autoexame, né, antes de ir na Santa Ceia, além de se ter uma fé sincera, né, ou seja, crendo no que é a Santa Ceia, se autoexaminar e aí ir para a Santa Ceia para a bênção. Não ir para a condenação, para o prejuízo, mas ir na Santa Ceia, então, para a bênção. Então, o primeiro parágrafo, então, diz assim o texto. Eu vou ler, você pode acompanhar, sigo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, 1 Coríntios 11, 17 em diante. A ceia do Senhor. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em parte isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Então, o primeiro parágrafo, então, até o versículo de número 22, que acabei de ler. Então, vamos refletir juntos, então, sobre o parágrafo lido. O apóstolo Paulo disse que, nas instruções que ele daria, ele não poderia elogiar a eles, porque as reuniões deles de adoração faziam mais mal do que bem. Por que as reuniões de adoração deles faziam mais mal do que bem? É estranho isso, né? Mas o texto fala claramente por que as reuniões de adoração deles faziam mais mal do que bem. Ou seja, quando eles iam para a igreja, para os encontros, aqueles momentos faziam mais mal do que bem para eles. Por quê? Diz o texto assim: há grupos de pessoas que estão brigando. Então, o primeiro ponto era as brigas. Eles iam na igreja brigar. Vê se tem graça, né? Quem quer ir na igreja brigar, onde tem brigas? Então, esse era o contexto de Corinto. E aí ele diz assim, apóstolo, eu creio que em parte é verdade. Sabe que história de briga não dá para acreditar em tudo, né? Não é verdade? Normalmente as pessoas costumam acrescentar alguma coisa a mais para a história ficar mais interessante. Se aumenta um ponto, né, para, né, trazer mais emoção à história. História de briga só muda o endereço, mas é tudo meio parecido assim. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, eu creio que em parte é verdade. Acho que estavam meio exageradas as histórias, estavam exageradas as histórias das brigas. Mas qual era o contexto de brigas? Alguns diziam, eles tinham partidarismos dentro da igreja. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E nós somos de Cristo. Puxa vida, olha só, né? E nós somos de Jesus. Como que esses outros homens, diz o apóstolo Paulo, né, não fossem instrumentos de Jesus, esses mencionados. E o próprio apóstolo Paulo chama a atenção, puxa, será que fui eu que morri na cruz por vocês? Não, foi Jesus. Ele é o Senhor e Salvador. Então nós todos somos dele. Então o primeiro ponto, a questão de igreja não é lugar de briga, muito pelo contrário. É um local de comunhão do povo de Deus, né, diante da palavra e dos sacramentos, batismo e santa ceia. O segundo aspecto aqui mencionado é justamente a questão da Santa Ceia. O apóstolo Paulo colocou que o segundo momento, né, aliás, o segundo motivo das reuniões eles fazerem mais mal do que bem era a Santa Ceia.
Por quê? Porque eles comiam de se empanturar e bebiam de sair trançando as pernas e achavam que isso era Santa Ceia. Igreja não é lugar de comilança e bebedeira. O apóstolo Paulo também diz assim: vocês não têm as casas de vocês, onde é que vocês podem comer ou beber? Vocês não têm vergonha? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os pobres? Por que isso? Talvez aqueles que tinham mais recursos eram os mais gananciosos ainda. Aqueles que corriam talvez mais atrás, ou seja, os que mais estavam preocupados em encher a sua barriga, né? Ou seja, se empanturar comendo, né? E, como diz, se entortar bebendo. E o próprio texto justamente fala então sobre isso, né? Então o segundo ponto era justamente o problema com relação à Santa Ceia. Eles estavam confundindo Santa Ceia com comilança e bebedeira. Aí o apóstolo Paulo diz: bom, agora vocês querem que eu os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. Então o primeiro ponto eram as brigas, os partidarismos. O segundo ponto era confundir Santa Ceia com comilança e bebedeira. Então esse é o segundo aspecto, né, mencionado aqui no texto, então do versículo 17 então, ao 22. Certo? Então por que as reuniões de adoração faziam mais mal do que bem? Por causa das brigas e porque eles tinham se perdido no ensinamento da Santa Ceia. Está confundindo Santa Ceia com comilança e bebedeira. Certo? Uns comendo de se empanturar, outros bebendo de sair trançando as pernas. Aí segue o texto, né? Agora versículo 23, então você pode olhar o texto aí, 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Então façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é derramada pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Bom, nesse parágrafo, o apóstolo Paulo, ele diz para nós tudo o que precisamos saber sobre a Santa Ceia, nos diversos aspectos. Agora, então, o primeiro ponto importante aqui é o que é a Santa Ceia, à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus. Sim, mas como a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Jesus? Mediante a palavra. Porque sem a palavra de Deus, o pão é simples pão, o vinho é simples vinho. Mas com a palavra de Deus, de forma invisível e real, está presente no pão o verdadeiro corpo de Cristo. Assim também, no vinho, mediante a palavra de Deus, está presente de forma invisível e real o verdadeiro sangue de Jesus. Então a Santa Ceia, em primeiro lugar, é o corpo e o sangue de Jesus, onde Jesus vem a nós no pão e no vinho, mediante a palavra, de forma invisível e real, ou seja, não vai ser perceptível essa presença real, porque o pão vai ter gosto de pão, o vinho vai ter gosto de vinho. Mas por causa da palavra unida com o elemento externo, Jesus se faz presente no pão e no vinho e traz o que para nós na Santa Ceia? Ele traz para nós a certeza do perdão, a certeza da salvação, da vida eterna. Ou seja, ele traz os méritos da sua obra. Ele traz para nós, renova também o nosso ânimo, a nossa coragem, nossa alegria, nossa força. Ou seja, ele firma os nossos passos e a nossa vida com seu corpo e sangue. Ele dá para nós ele próprio entra dentro de nós e dá a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Dá ânimo, coragem e forças para nós na Santa Ceia, mediante a palavra. De forma invisível, mas real, então ele se faz presente no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo então as suas bênçãos. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Santa Ceia é para a memória da obra de Cristo. Fazer isto em memória de mim. Né? Ou seja, é o momento em que, quando nós vamos à Santa Ceia, então nós refletimos sobre o que Jesus fez. Puxa, Jesus deixou a glória dos céus e veio aqui, nasceu pobre e humilde na estrebaria de Belém,
depois padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou para nossa salvação. Ou seja, um momento em memória da sua obra, onde refletimos sobre o que esse Deus e homem fez. Ele deixa a glória nos céus, nasce pobre e humilde, depois ele vem padecer, sofrer e morrer por nós para agora nos servir um banquete, né, com as bênçãos que ele alcançou mediante a obra. Não é o que nós alcançamos mediante o que nós fazemos, mas é o que ele serve, é ele que serve a mesa, né? E isso é maravilhoso. Então ele vem e serve a nós no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, e concede para nós certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, ânimo, coragem e força, né? É um momento em que refletimos sobre a trajetória dele para que ele nos servisse agora esta mesa. Terceiro lugar, o texto também diz assim, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, então a Santa Ceia, em terceiro lugar, é para testemunho da fé. Então é para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então o que é a Santa Ceia? Vamos relembrar. Em primeiro lugar, é o corpo e o sangue de Jesus mediante a palavra. No pão e no vinho, né? O pão não deixa de ser pão, nem o vinho deixa de ser vinho, mas ele se une no pão e no vinho mediante a palavra, de forma visível, né? Aliás, invisível, mas real, né? No pão e no vinho, ou seja, é imperceptível essa presença real, trazendo as bênçãos. Segundo lugar, a Santa Ceia é para a memória da obra de Cristo. Terceiro lugar, a Santa Ceia é para testemunho da fé. Então, quando nós vamos na Santa Ceia, a gente testemunha também a fé que a gente tem, né? Nesse Deus, o Deus triuno, nesse Jesus, o Deus e o homem, na própria Santa Ceia, né? A gente testemunha esse pertencimento à Santa Igreja Cristã, Comunhão dos Santos, a igreja que eu faço parte, e aí, né, eu também, dessa forma, assim, estou anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E aí nós vamos seguir no culto continuado, né, não só na igreja, mas também na família, na sociedade, anunciando essa obra, é a morte do Senhor, então até que ele venha. Então o que é a Santa Ceia? É o corpo e sangue de Jesus. Segundo lugar, para a memória da obra de Cristo. Terceiro, para testemunho da fé. Algumas considerações a partir desse texto. Apesar dos problemas lá de Corinto, o apóstolo Paulo, ele não tirou o pão da Santa Ceia, né? E que pão é esse usado na Santa Ceia? O pão sem fermento. O fermento tipifica o pecado. Então, preferencialmente, nós sempre vamos usar pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento é o que estraga o pão, normalmente. Então, o fermento tipifica o pecado, tá? Por isso que é usado desde o Antigo Testamento, né? Os pães né, ázinos ou os pães asmos, né? Assim eram chamados no Antigo Testamento. Podemos lembrar o maná no deserto, com o qual Deus alimentou o povo numa terra prometida. Lembramos sempre do pão sem fermento, certo? Então, preferencialmente, a gente usa o pão sem fermento para a Santa Ceia. Tá, mas poderia usar um pão com fermento? Olha, eu digo para você, bom, a gente pode se organizar para que sempre seja sem fermento. Tá, mas e se não tiver outro? Olha, vamos dar um jeito para que não falte, vamos nos programar para isso. Tá, mas se acontecer, olha, né, preferencialmente pão sem fermento. Em últimos casos, né, olha, até a gente poderia usar, mas digo que nunca usei, né, o pão, né, com fermento em culto público, coisa assim, para a Santa Ceia, né? Não gostaria de usar, né, jamais. Por quê? Porque historicamente é pão sem fermento, tá? Certo? Em últimos casos, né, poderíamos usar um pão com fermento, olha, ok, mas preferencialmente sem fermento, tá? Essa é a orientação bíblica desde o Antigo Testamento, então pão sem fermento. Tá, e o vinho? Teve gente lá se alcoolizando lá em Corinto, eles estavam bebendo, aqui ficando bêbados, diz o texto aqui, vinho deixa as pessoas bêbadas, se exagerarem, né? A diferença entre o remédio e o veneno está sempre na dose, você sabe disso, né? Tanto que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho e da melhor qualidade, não era suco de uva. Alguns até tentam distorcer o primeiro milagre de Jesus, mas isso não é bíblico. Isso são opiniões de alguns teólogos, né? Que tentam daí defender os seus pensamentos errados, construídos à luz da palavra, né, e aí distorcem certas verdades bíblicas.
Então o primeiro milagre de Jesus foi transformação de água em vinho, não foi em suco. Ah, vinho sem álcool. Não, vinho sem álcool, né? O texto aqui fala de ficar bêbados. É importante que isso fique claro, então, para nós. O vinho, ele naturalmente, dentro do seu processo, ele tem formação de álcool. Então, é assim. E agora, nós olhando, então, o que o apóstolo Paulo fez? Ele tirou o vinho da Santa Ceia por causa daqueles que estavam se encharcando com a bebida? Não. Ele botou ordem no pedaço. Ele chamou a atenção deles. Ele não tirou os elementos que são instituídos, né, por Deus. Então, o que se usa? O que é que Jesus usou quando ele instituiu a Santa Ceia na Quinta-feira Santa? É a semana que vem, Quinta-feira Santa, né? Semana Santa. Ele usou o pão e usou o vinho. É o que a gente deve usar. Tá, aqui vinho. Tem que ser de uva. Tem que ser da videira. Vinho tinto, branco, rosé, o que vinho tem que ser? A gente poderia entrar na mesma conversa do pão, né? Olha, vinho da videira, a Escritura diz. Então, preferencialmente o vinho tinto, o mais comum possível. Não é uma questão de ser doce, agradável ao paladar, não. É vinho mesmo, o vinho mais puro possível deveria ser usado para a Santa Ceia. Aliás, deveríamos zelar por isso. Ou seja, né, zelar inclusive pelo, ou seja, a qualidade do vinho. Um vinho tinto, seco de preferência, o mais puro possível, né? Menos aditivos e outras coisas, você sabe, menos químicos, conservantes, porque esses têm os seus problemas, mas aquilo que é natural até é saudável, aquilo é bom até para a saúde pelo elemento externo. Lembre que a diferença entre o remédio e o veneno está sempre na dose. A dose excessiva é veneno. A dose certa pode ser até um remédio, tá? Então o apóstolo Paulo não tirou o pão, não tirou o vinho. Ele só botou ordem, orientou sobre a Santa Ceia. E assim tem que ser, nós temos que usar, né, o pão, preferencialmente então sem fermento, o vinho, preferencialmente o tinto, sim, mas poderia ser branco ou rosé, sendo da videira, olha, até poderia. Até por um lado, o branco, se fosse usado, as pessoas iam dizer, olha, não virou sangue. Mas, sim, mas Jesus disse que é o corpo e sangue, como é que ele está branco? Até para perceber que essa presença é invisível. É real, sim, mas ela é invisível, mediante a palavra. Isso é importante, tá? Poderíamos usar vinho branco na Santa Ceia? Poderíamos. Se você chegar numa congregação e de repente estão usando vinho branco, não se escandalize. Tá? Então, vinho da videira, mas preferencialmente o vinho tinto. Eu nunca usei outro vinho, né? Nunca usei vinho branco na Santa Ceia, não pretendo usar, tá? Mas poderia ser, bom, dentro do que diz a Escritura, vinho da videira, certo? Tá? Mas preferencialmente o tinto, porque ele lembra também o sangue de Cristo, sim, lembra, mas é importante saber que o vinho não vira sangue, mas a presença é invisível, mas real. Tá? Depois eu vou explicar. Alguns daí tentam distorcer, né, justamente dizendo assim que isso é um simbolismo. Não, não é um simbolismo. Porque se fosse simbolismo, Jesus ia dizer isso significa o meu corpo, isso significa o meu sangue. E ele não disse significa, ele disse isto é. Se ele disse que é, então é. Cabe a nós entendermos, estudarmos. Né? Talvez não possamos explicar isso da melhor forma, mas se Jesus diz que é, então para nós é, e nós vamos buscar estudar sempre à luz da palavra. E assim como eu coloquei para vocês, aí fica mais tranquilo de se compreender. Então, o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia é um milagre da presença real, mas lembrem, é invisível, mas real. E é um momento de comunhão íntima, por isso que eu digo, Jesus entra com o seu corpo e sangue dentro de nós. E o que é que pode acontecer em nós quando Cristo entra dentro de nós com o seu corpo e sangue? Muitas coisas, certo? Ele traz as bênçãos para nós. Então a gente entende a introdução do estudo de hoje. A Ana percebeu que ali a Santa Ceia carregava o infinito. É isso. É isso mesmo. A Santa Ceia carrega o infinito. O Deus e o homem, Jesus Cristo, que vem a nós. Avançando no texto bíblico, né? O versículo 27 em diante diz assim: por isso aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice.
Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Eu li até o versículo 32. O que o texto diz? Bom, o parágrafo anterior disse o que é a Santa Ceia. O que ela é, vamos relembrar, é o corpo e sangue de Jesus. Segundo lugar, é para a memória da obra de Cristo. Terceiro lugar, é testemunho da fé. Tá? É testemunho da fé. Nós testemunhamos a fé. Para quem? Para todos. Na igreja, na família, na sociedade e no mundo. Um outro detalhe. É por isso que também nós, cristãos luteranos, só vamos na Santa Ceia e na igreja luterana. Porque é um testemunho da fé. E entre as denominações religiosas existem diferenças de doutrina e prática sobre a Santa Ceia. Aí mesmo lá num contexto eles dizem, você pode vir aqui na Santa Ceia. Nós vamos dizer, olha, não, muito obrigado. Eu só vou na minha igreja, na igreja luterana. Não, mas aqui todos podem ir. Não, muito obrigado. Eu sei que aqui todos podem ir, mas nós temos diferenças de doutrina e prática sobre o assunto. Então nós não temos como irmos na Santa Ceia juntos, certo? Ora, os elementos não são aqueles que deveriam de ser, né? O ensinamento, né? Os conceitos sobre a Santa Ceia, a prática sobre ela não está de acordo. Então por isso a gente não participa desse momento juntos, né? Certo? Então ela é testemunho da fé. Agora o parágrafo aqui nos chama atenção para o seguinte: para a pessoa não ir para a condenação na Santa Ceia, ela precisa comer do pão e beber do cálice de uma forma que não ofenda. Aí o texto esclarece como a gente não ofende indo na Santa Ceia. Em primeiro lugar, sabendo o que é. O que é? É o corpo e o sangue, é para memória, é para testemunho da fé. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Segundo lugar, a pessoa precisa saber se examinar a consciência. E aí come do pão e bebe do vinho. E como a pessoa pode examinar a consciência, então? Lutero ensinou o chamado exame de consciência, né, no Catecismo Menor. Talvez alguns aqui, os mais antigos, tenham até decorado isso no Catecismo Menor. Seria bom, por vezes, lermos e fazermos o exame de consciência completo. São várias perguntas, né, em torno de 20 questões extensas, algumas, né, com respostas extensas, né, à luz da palavra, que seria muito interessante. Mas resumo para vocês, e eu sei que isso é mais difícil de acontecer, mas resumo isso para vocês em 3 perguntas. O próprio catecismo também nos aponta esse resumo, o Catecismo Menor de Lutero. Então, que perguntas eu devo fazer antes de ir na Santa Ceia para não ir para a condenação na Santa Ceia? A primeira pergunta: estou arrependido dos meus pecados? A segunda: eu quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? A terceira pergunta: eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra, com seu corpo e sangue, trazendo para mim perdão, salvação, vida eterna, ânimo, coragem, força e tudo que eu preciso? Sendo sim as 3 perguntas, bem-vindo à mesa do Senhor. Aí a pessoa não vai na Santa Ceia para condenação. Então ela tem que saber o que é e saber se autoexaminar. O que é a Santa Ceia? É o corpo e sangue, é para memória e para testemunho. Certo? E tem que saber o que é e saber se autoexaminar. Que perguntas a gente se faz antes de ir na Santa Ceia? Estou arrependido? Quero mudar? Isso prova se realmente eu estou arrependido. A terceira: eu creio que Jesus está presente com o corpo e o sangue na Santa Ceia, que se trata do corpo e do sangue do Senhor, que nem diz aqui o texto, a Santa Ceia. Bom, então daí eu posso ir na Santa Ceia para a salvação. E consequências quando a pessoa vai de uma forma que ofenda, sem saber o que é e sem saber se autoexaminar. O versículo 29 diz assim: a pessoa que comer do pão, beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Ou seja, ela vai na Santa Ceia para condenação. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Então, se a pessoa se examina, né, na sua consciência e diz sim às questões,
então ela vai na Santa Ceia para a salvação e não para a condenação. O que ela pode fazer, para quem não sabe o que é, não sabe se autoexaminar? Ela pode levar a pessoa a ficar doente ou fraca ou ir até a morte. Vamos pensar um pouco melhor. Jesus entra dentro de nós com o corpo e o sangue, é uma comunhão íntima. Ele entra dentro do nosso corpo com seu corpo e sangue. O que é que pode acontecer? Ele nos dar saúde de novo, ânimo, coragem, força, renovar a vida. Ou, se eu vou para a condenação, pode me deixar doente, fraco, ou eu ir até a morte por causa da Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é um assunto sério. É por isso que a Igreja Luterana também tem a comunhão fechada para a Santa Ceia, ou seja, participa da Santa Ceia apenas quem é membro comungante da Igreja Evangélica Luterana. Pode ser do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, que lá é Lutheran Church, Missouri Sínodo, do Canadá ou de qualquer país do mundo, certo? Mas, então, apenas na Igreja Luterana. Por quê? Porque existem diferenças de doutrina e prática sobre a Santa Ceia. Tá? Por exemplo, assim, a gente pode pensar com relação aos grupos religiosos, as diferentes práticas. Por exemplo, dentro do catolicismo, o que é que se ensina sobre a Santa Ceia? Eles não deixam o que tem de certo, o que tem de errado, né? À luz da palavra, dentro da teologia luterana. A Igreja Católica não deixa de usar o pão e não deixa de usar o vinho. Por quê? Porque isso é instituição divina. Ou seja, isso é bíblico. Que bom que ela não deixa de usar. Mas qual é o problema? Ela acredita que uma vez consagrado o elemento, o pão virou corpo, o vinho virou sangue. Isso é um problema, isso não está certo, né? Por isso tem a caixinha, aquela luzinha vermelha, hora dentro da igreja, quando tem a hóstia consagrada, porque se crê que ali, né, então a hóstia, né, virou o corpo de Jesus, certo? Então essa é a doutrina católica, eles creem na doutrina da transubstanciação. O elemento vinho se transforma em sangue, o pão se transforma em corpo. E nós dizemos que não. Por isso tem também o feriado Corpus Christi. Feriado Corpus Christi é onde se faz uma procissão, carregando então as hóstias e cantando, né, adorando o corpo de Cristo. Por isso Corpus Christi. Gostamos de feriado, mas não concordamos com o motivo desse feriado. Certo? Então, dentro então do catolicismo se crê justamente na transformação do elemento. Nós dizemos, não se transforma, mas com o pão e o vinho, mediante a palavra, recebemos o corpo e sangue de Cristo. Mas por que a Igreja Católica diz que se transforma? Porque a Bíblia diz que é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Bom, isso é bíblico, não podemos tirar essa verdade. Quem tira está errado, tá? Distorcendo a doutrina da Santa Ceia, tá? Agora, é um extremo dizer que a hóstia virou, que o vinho virou, isso não é verdade, tá? O que é que tem de prática errada com relação à Santa Ceia dentro desse grupo religioso? É o não distribuir os dois elementos. Ora se diz, não, se distribui a hóstia, daí ali, né? Ora se mergulha a hóstia no vinho e se diz, não, Cristo está presente com o corpo e o sangue juntos. Tá, mas Jesus pegou o pão e pegou o cálice e distribuiu os dois elementos. Então não existe Santa Ceia sem dar os dois elementos, tá? Agora, qual é o outro extremo de ensinamento sobre a Santa Ceia? Dizer que a Santa Ceia é simbolismo, é memorial, é para memória apenas a obra de Cristo. Nós dizemos sim, é para memória, mas em primeiro lugar é o corpo e sangue, em segundo lugar para memória, terceiro lugar testemunho, então, da fé. Muitos dizem que a Santa Ceia significa o corpo e o sangue de Cristo. Na prática, dizem até, insistem nas palavras bíblicas, não, é o corpo e o sangue de Cristo. Mas não significa o corpo e o sangue de Cristo. Vocês viram? Então, se crê um grupo religioso, as igrejas chamadas reformadas, calvinistas, a maioria dos grupos pentecostais, que dizem por aí, eles ensinam sobre a Santa Ceia o simbolismo da presença de Cristo. Por isso usam o pão, né, ou qualquer tipo de pão, ok, tudo bem, pode ser, mas ora talvez se tira o vinho, porque se crê que bebida alcoólica é pecado, é coisa do diabo, coisa assim, né? Aí tem um grupo religioso que usa suco de uva, outro grupo ferve o vinho, né, ou queima, né, tenta queimar o álcool do vinho, coisa assim, né? Então vocês podem ver que são problemas a partir da má interpretação a respeito dos textos bíblicos sobre a Santa Ceia. Então lembrem, então a Bíblia ensina que é o corpo e o sangue, é para memória, para testemunho. Um grupo diz que virou o corpo e sangue de Cristo e outro grupo diz que isso é simbolismo, é para memória. E nós estamos ali no meio ensinando aquilo que a Bíblia diz.
tá? Então não pode ser substituído os elementos, não é suco. E não pode ser outra coisa, né? E não podemos substituir, por exemplo, a Santa Ceia pondo mel no lugar. Eu já vi num momento em que para a Santa Ceia foi usado o mel. Tá? Poderia alguém usar de repente uma cuca com recheio de uva? Bom, tem os dois elementos, a fruta da videira e coisa. Eu digo, não para a Santa Ceia. Para uma refeição, ok. Né? Cuca, né? E tudo mais é muito bom, né? Eu gosto também. Mas não é coisa para a Santa Ceia. Então a Santa Ceia é pão e vinho mediante a palavra. E uma outra coisa bem importante. A pessoa precisa saber o que é e se autoexaminar para ir na Santa Ceia. Então, por isso, oficialmente na Igreja Luterana se dá a Santa Ceia para os membros comungantes, as pessoas que já foram instruídas e recebidas oficialmente como membros, então, da congregação. Ou que passaram o chamado ensino confirmatório, instrução de adultos. Por quê? De repente alguém pode interpretar mal e dizer assim, puxa, a Igreja Luterana não dá a Santa Ceia para todos, ou se vêem melhores que outras denominações religiosas. Não, de jeito nenhum, nós somos pecadores, dependentes da graça e do amor de Deus em Jesus. É que não queremos que ninguém vá na Santa Ceia para condenação dentro do nosso contexto religioso. É por isso que temos essa prática. Nós não vamos dar para crianças. Tem grupos religiosos que dão para as crianças, até de colo, Santa Ceia, né? Certo? Poderia falar sobre isso. Tem grupos religiosos que são uma mistura, oficialmente se dizem luteranos, dentro da teologia, né? E na prática é uma mistura com relação a igrejas reformadas e calvinistas, ou seja, trocam os elementos externos usando, por exemplo, suco de uva na Santa Ceia, ou dando para todos, né? Inclusive para as crianças a Santa Ceia. Não se importando, por exemplo, tem que saber o que é e saber se autoexaminar para ir na Santa Ceia, tá? Aí, por exemplo, se eu virei uma criança grande, eu posso ir na Santa Ceia ainda? Cada caso é um caso, tá? Importante, a pessoa precisa saber o que é e saber se autoexaminar para poder ir na Santa Ceia. Eu sou pastor e estou ensinando com propriedade, com domínio da palavra, e vocês têm percebido isso, o assunto Santa Ceia. De repente, se eu deixar de saber amanhã ou depois, e deixar de ter essa condição, capacidade de explicar com clareza o que é a Santa Ceia, eu poderia ir na Santa Ceia, eu, pastor? Eu vou dizer para vocês que eu não preciso mais, se eu virei uma criança grande, eu não preciso mais ir na Santa Ceia, porque o batismo que eu recebi, aquele que me garantia a aliança com Deus em Cristo, na infância ou quando eu bebê, é o mesmo que vai me garantir o perdão, a salvação, a vida eterna, a condição de filho, se eu virei uma criança, né? Mesmo que eu seja idoso, né? Certo? Acho que é importante, se as pessoas, por vezes, não compreendem isso muito bem, racionalizam muito. Puxa, ele era pastor, mas como agora não vão conceder essa graça para ele? Bom, se ele perdeu essa capacidade mínima de saber o que é, saber se autoexaminar, então ele não pode mais ir na Santa Ceia, certo? Aliás, ele não precisa mais. Ele já está no colo de Jesus, já vive o perdão, a salvação, a vida eterna, o amor, o cuidado, a bênção de Deus. Tem gente hoje confundindo Santa Ceia com piquenique, com lanchinho. Fazendo confusão, achando que come, lança e bebedeira. Tá, nada a ver, certo, gente? Então é importante lembrar que quem acha que está indo na Santa Ceia se encontrar com comida e bebida, ele está indo de uma forma que ofenda. Então ele não pode ir porque ele vai para a sua condenação na Santa Ceia. Então o assunto é sério, a palavra de Deus nos coloca. Talvez alguém poderia até desafiar, esse negócio de ficar doente e fraco, ir até a morte, isso não deve ser verdade. Olha, Deus está dizendo aqui na Escritura para nós, por intermédio do apóstolo Paulo. E o que é bíblico é palavra de Deus, é Deus falando conosco, então é preciso levar a sério. Então, o posicionamento da Igreja Luterana de Comunhão Fechada é corajoso, né? Não é o que vai trazer, talvez, reconhecimentos e louros públicos. Talvez alguns até vão dizer assim, vão interpretar mal, esse grupo religioso quer ser mais do que os outros. Não, não é. É um risco. Se o pai diz para o filho, olha, não brinca com a faca, isso pode se cortar, ele não deve só dizer, ele vai buscar impedir que ele venha a seguir, porque a criança vai seguir brincando, porque ela não tem essa distinção a respeito,
então, desse assunto. Então, pensemos com relação à Santa Ceia a mesma coisa. Então, esse é o posicionamento luterano, da Igreja Luterana a respeito, então, da Santa Ceia, tá? Certo? A pessoa precisa saber o que é e saber se autoexaminar. Nós não queremos que aqueles que estejam junto de nós, aqueles que não são queridos, que vêm de outras denominações religiosas, acabem indo para o seu prejuízo, mas queremos todos que recebam sempre a bênção, então, de Deus, né? E sintam o amor, o cuidado, né? O fortalecimento, então, de Deus. Que saiam abençoados, né, por Deus em Cristo, no nosso contexto, e sigam felizes, então, na vida. Certo, gente? E muito importante alguns esclarecimentos, então, sobre posicionamento também das denominações religiosas e práticas das igrejas, compreendendo melhor esse assunto, então, tão importante que é também, então, a Santa Ceia. E se alguém ora tiver dúvidas, pode falar particularmente também comigo, né? A gente está à disposição para esclarecer, né, eventuais dúvidas se alguém o tiver com relação a esse assunto. Tá ok? E lembro e zelar pelo que está escrito na palavra, é um desafio da igreja cristã no mundo, porque facilmente vimos também que religiosos oram podem fragilizar com relação ao assunto, ou até caírem, né, em falsas doutrinas. Né? Não é só o povo de Deus, ora os líderes religiosos podem cair também instigados, talvez dentro de um contexto, em doutrinas que não são corretas, em práticas que não são corretas. E cabe a vocês, povo de Deus, também zelar pela doutrina e prática da doutrina correta registrada na Escritura. Então, indo então adiante, eu quero retomar então o parágrafo inicial que foi lido então aqui. Diz assim: Paulo ensina que Cristo está realmente presente no pão e no vinho na Santa Ceia. Ponto. Ele também adverte contra o uso descuidado ou indigno do sacramento, ressaltando a importância do autoexame de uma fé sincera para uma parte dos crentes. Quero ainda dizer algo para vocês. Então, a presença real do corpo e do sangue de Cristo acontece quando na Santa Ceia? Quando você toma do pão e bebe do cálice mediante a palavra. Antes não. Tá, quando é consagrado lá no altar, não. Então ninguém precisa se preocupar se durante a Santa Ceia caiu uma hóstia no chão, caiu um simples pão. Respeitosamente a gente ajunta e põe à mesa, é claro que ninguém vai consumir então essa hóstia. O vinho que sobrou da Santa Ceia, talvez em cálices, né? Então virou, ou seja, tem o sangue de Jesus presente. Não. Mediante a palavra, quando a pessoa toma e come, toma e bebe mediante a palavra. Aí acontece o milagre. Quando ele não foi usado, não tem a presença. Então pode guardar as hóstias no vidro depois, ninguém está trancando Jesus. Pode pegar o vinho depois, guardar o que for possível, o que não é jogado na terra ou jogado fora, sem problema nenhum. Certo? Porque o milagre da presença real não acontece na hora da consagração dos elementos, mas depois. Importante esclarecer também essa questão aí, porque eu já vi muitas confusões e dúvidas, né? Até de teólogos a respeito então desse assunto, né? Então é simples assim, é mediante a palavra, é que nem o batismo. Na hora, né, a água é simples água, mas mediante a palavra é água de vida, cheia de graça, um lavar de renascimento no Espírito Santo, como diz Paulo na carta a Tito no capítulo 3. Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu falei sobre o batismo, que é um só para toda a vida, não existe dois batismos, um só. E não é a quantidade de água ou a idade da pessoa, né? Mas é a obra do Espírito Santo, porque a fé é um dom do Espírito, e os frutos da fé também não são decisões humanas ou pessoais. É importante a gente ter clareza sobre isso, certo? Né? E é interessante, né? Estudando a palavra, quanto mais se estuda a palavra, com certeza vocês vão ver, né, que e temos o privilégio de termos a doutrina correta e verdadeira a respeito então da Santa Ceia, né? E assim também com relação a outros assuntos, né? Louvo a Deus por, né, ter tido esse privilégio, né, de ser marcado no sangue de Jesus na igreja, quem tem o correto ensino também sobre a Santa Ceia entre as demais doutrinas. Louvamos a Deus por isso. Então valorizem quem tem esse privilégio, teve esse privilégio desde a infância de receber então esse ensino. E outros que posteriormente também passaram a dominar esse conhecimento na ação do Santo Espírito, valorizem. Certo? O texto então adiante, né,
Bom, a gente poderia destacar algumas coisas a mais, então, para vocês aqui, de acordo com o autor do estudo, né? Então, a Santa Ceia não é simbolismo. Vocês lembram dos benefícios que ela traz, né? Certo? É o próprio Jesus entrando dentro de nós, gente. Os elementos e a palavra, lembram? Santa Ceia tem com pão e vinho, mais a palavra. Sem isso não tem Santa Ceia. Quem é digno de participar? A pessoa tem que saber o que é se autoexaminar, né? A dignidade não está em perfeição humana. Ela está preparado, né? Está preparado aquele que reconhece os seus pecados, confia no sacrifício de Cristo para o perdão e discerne o corpo e o sangue de Cristo no sacramento. Tá certo, gente? Então é muito importante isso. Agora, sobre a doutrina ainda, o que é um sacramento? Bom, para ser sacramento, de acordo com a Escritura, a Igreja Luterana, ela vê de uma forma mais profunda o que é sacramento. Por exemplo, para ser sacramento dentro da Igreja Luterana, tem que ser, em primeiro lugar, instituído por Deus. Deus tem que ter mandado fazer. Em segundo lugar, tem que ter elementos externos que, ligados à palavra, trazem para nós perdão, salvação e vida eterna. Querem ver? O batismo. Foi instituído por Deus? Sim, Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi instituído por Deus. Tem elemento externo? A água. Que ligado à palavra traz perdão, salvação e vida eterna? Sim. A Santa Ceia é instituída por Deus? Sim, Jesus mandou fazer, quinta-feira santa. Tem elementos externos? O pão e o vinho. Que ligados à palavra trazem perdão, salvação e vida eterna? Sim, então são sacramentos. Casamento é um sacramento? É uma instituição divina? Sim. Deixa o homem pai e mãe, se une-se a mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tem elemento externo? Vamos dizer que é aliança. Que ligada à palavra traz perdão, salvação e vida eterna? Não. Não é sacramento. Você percebeu? No sentido mais profundo, tem que ser instituído por Deus, ter elementos externos que ligados à palavra trazem perdão, salvação e vida eterna. Portanto, temos 2 sacramentos na Bíblia apenas. O batismo e a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sob o pão e o vinho dado a nós cristãos para comer e beber, instituído pelo próprio Cristo. Então, considere agora também o poder e o proveito em razão dos quais esse sacramento foi propriamente instituído. Isso também é o mais necessário, a fim de que saibamos que devemos procurar e buscar na Santa Ceia. Isso é claro e fácil de entender com base nas palavras mencionadas. Isto é o meu corpo e sangue, dado e derramado por vocês para perdão dos pecados. Em poucas palavras, isso significa, vamos ao sacramento a fim de receber um tesouro, por meio do qual e no qual recebemos perdão dos pecados. Por que isso é assim? Porque as palavras estão aí e nos concedem isso. Afirmação também do livro de Concórdia, Catecismo Maior, então falando sobre o sacramento do altar. Conclusão. Então a Santa Ceia é uma grande bênção para a igreja. No pão e no vinho, Cristo nos dá o seu verdadeiro corpo e sangue para o perdão dos pecados, fortalecimento da fé e a certeza da vida eterna. Participar do sacramento é estar na comunhão mais íntima com Jesus, com a sua igreja, recebendo os benefícios da sua morte na cruz de forma concreta e real. Ou seja, o que a introdução disse? A Santa Ceia carrega o infinito. Ou seja, é a presença de Jesus, que é o Deus e homem, que pode tudo. Então, participar da Santa Ceia é estar em comunhão íntima com Jesus, aquele que está esperando nós em cada culto, em cada oportunidade. Então, recebendo os benefícios da obra, ou seja, ele traz os benefícios da obra de forma concreta e real para nós. Então, sempre que celebramos a Santa Ceia, nós anunciamos também a morte de Cristo como o grande remédio para o pecador e testemunhamos que esperamos a sua vinda no último dia. Eu estou lendo página 160 do livro, se alguém estiver aí e quiser acompanhar. Por isso devemos aproveitar cada oportunidade para participar da Santa Ceia, sabendo que ela é uma graciosa antecipação da ceia celestial, como Jesus disse diante dos seus discípulos na quinta-feira santa. Que comemos junto com Cristo e no reino do céu, né? Então, alguns questionamentos. Você reconhece que Cristo se oferece na Santa Ceia em nosso favor? Você tem aproveitado as oportunidades para participar da Santa Ceia regularmente? É muito importante. Mas antigamente era a cada mês ou cada 3 meses. Sim. No Antigo Testamento, eles celebravam a Páscoa uma vez por ano.
Tá, agora pensemos o seguinte, né? Culto sem Santa Ceia é culto, continua sendo culto, a palavra está presente. Mas o culto com Santa Ceia é como que, além de ter a moldura do quadro, é apontar e estar diante da própria presença real do corpo e do sangue de Jesus. Vejam que especial é esse momento. E uma outra coisa, puxa, eu preciso ir sempre na igreja e sempre na Santa Ceia, com certeza, por quê? Os ataques que um cristão sofria antigamente, talvez num ano, hoje ele sofre numa semana. É só ligar a TV, as redes sociais, e você vai ver. Ou seja, então nós precisamos muito mais ainda do fortalecimento da fé. Não podemos descuidar com isso, certo? Isso também a gente precisa entender dentro desses tempos modernos pós-modernos que estamos vivendo, tá bem? Os ataques sobre a fé cristã hoje são muito maiores do que eram em alguns anos atrás. Claro, o diabo é o mesmo, o mundo, a carne, né? Mas as artimanhas e o desespero do próprio diabo, né? Na proximidade do final dos tempos, hoje é muito maior e ele vai fazer de tudo para nos levar para a desgraça. Tá? Então, aproveitar regularmente, ir no culto, ir na Santa Ceia. Outra questão, você costuma se preparar para participar da Santa Ceia? Como é que é essa preparação? Lembre, tem que lembrar o que é o corpo e o sangue, é para memória e para testemunho. As perguntas assim, o pastor não se cansa de falar na igreja, lembra? Estou arrependido, quero mudar e creio que Jesus está ali. É muito importante, por isso eu vou continuar repetindo. Estou arrependido, quero mudar, creio que Jesus está ali, esperando com os braços abertos para me abraçar, para me abençoar, me dar as suas bênçãos, ok? Então isso é muito importante, tá? Quando você não puder estar presencialmente, não perca a oportunidade online, né? Também a transmissão do próprio culto. Você não pode no horário em que é transmitido ao vivo, tenha posteriormente esse momento e seja zeloso, né? Oportunizando que o Espírito possa agir no teu coração e na tua mente, te fortalecendo na fé em Jesus, que é o único Salvador. Então a Santa Ceia é um momento de profunda comunhão, tanto com Cristo quanto com os irmãos na fé. Como isso influencia a vida na igreja? Gente, isso é tudo da vida da igreja. O ponto alto da vida da igreja é o culto. 3 vezes por semana o culto? Não. É 1 vez por semana. Tem outros desafios. Você tem a vida também, a família, profissional, pessoal, e tem outros momentos que a gente aproveita, tá? Alguns insistem e querem obrigar as pessoas a 3 vezes por semana na igreja. Não. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou 1 vez por semana. Certo? É o que Deus espera. E aí temos oportunidades de estudo, departamentos, né? E tem outras oportunidades que com certeza vem fortalecer. Mas o ponto alto da vida do povo de Deus é a igreja, é o culto. Quais os benefícios que Deus oferece graciosamente a você por meio da Santa Ceia? Bom, isso é uma revisão, né, gente? Tudo. É o encontro com Jesus. Onde Jesus nos abraça e diz, olha, eu estou contigo sempre. O céu eu já alcancei para você, é de graça. Pela graça você é salvo mediante a fé. Isso não vem de você. Ou seja, é um presente. E Jesus alcançou e disse, está consumado, paguei tudo. Lembremos isso nessa semana santa que se aproxima então de nós. Que Deus guarde e abençoe vocês, né? E que possam seguir firmes na certeza que o Espírito age continuamente em nós, pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia. Batismo é um só. Vai batizar 50 vezes, só vai valer o primeiro. A Santa Ceia é importante contínuo alimento, assim como pela palavra, para que essa comunhão seja alimentada e nós recebamos o que precisamos em todos os dias. Tá? Então siga com Jesus, querido irmão, querida irmã, e siga bem. Satisfação a presença de todos vocês aqui nesta noite. Né? Eu vi que a dona Irone Senger, né? A Rosane Gribler, também aí, a Rose, do restaurante Camuqueira, viu, Rose? Forte abraço para ti, né? O Ademir Wachmann, também a Suzane Gross, né? E demais aqui que se uniram a nós, o Delmar José Beck, né? Olha que bênção, grande irmão, né? Lá de Santa Catarina já, né? Isso, hoje em outras terras a gente também, Moisés Ferrari, Moisés, grande abraço, Moisés, satisfação tua presença, Deus abençoe você, tua linda família. Ledi Schmidt também, aí o Gerson Britsky, né? Dona Leonilda Reisner, vamos lá, Dona Leonilda, fé, coragem, dia de cada vez. A minha mãe aí, a Reinilda Hartmann, meu pai, o Bertoldo, também aí os meus queridos sobrinhos, o Davi e o Miguel, né? O meu afilhado lá de Horizontina, abraço, sigam com Jesus, sigam bem, né?
o Fábio Gervini, grande abraço, Fábio, para ti, para tua família, né? O seu Lavo Bals, Rudimar Hauenstein, André Luiz Kuntz, né? Dona Romilda Herker Binsfeld, também minha ex-paroquiana. Deus guarde e abençoe vocês todos, gente. Foi maravilhosa a presença de Dona Hilga Ferrari, Yussi Miller, Anita Krieger. Gente, que bênção, né? Seu Ademar Ellert, bem-vindo lá de Canguçu Velho. Também lá o seu Maurício Curle Piber Stahlbaum, lá de 16 de novembro. 16 de novembro fica no Rio Grande do Sul, bem enfatizado, né? Seu Maurício, satisfação, sempre bem-vindo. Deus guarde e abençoe todos vocês aí. A dona Edila Arendt de Mato Leitão, forte abraço, né? Dona Marleci Petri Starowski, né? Também Dona Verna Gitz, Iria Littic, Marco Antônio Bush, grande abraço, Marco, saudades também de ti, né? Deus guarde e abençoe todos vocês aí, né? Sigam com Jesus e sigam bem. Dirijo neste momento a oração final, a bênção, né? E aí eu canto um hino e assim nos despedimos. Pai amado, obrigado pela bênção de poder receber o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia para a minha salvação. Ajuda-me a crer na presença real do Salvador nesse sacramento e a participar dele com fé sincera e um coração arrependido. Dá-me o teu Espírito Santo para que eu viva sempre em comunhão contigo e com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite a todos. O próximo estudo bíblico daqui a 2 semanas e será uma satisfação ter vocês aqui também conosco nesta noite. Cremaíra Aparecida Kropskill, também lá de Rondônia. Um abraço, satisfação a sua presença também. E cultos normais na Congregação Cristo, todos os sábados às 18, com transmissão pelo Face, e todos os domingos de manhã às 9 horas, aí presencial, né? Com transmissão, é sempre nos sábados. E semana que vem, Semana Santa, temos culto na Sexta-feira Santa, às 9 horas da manhã, também no sábado de Aleluia, véspera de Páscoa, o culto já de Páscoa, então às 18 horas, e domingo de Páscoa, também às 18 horas. São os avisos que temos aí para vocês. Então nos despedimos neste momento cantando Deus que terra e céu fizeste, o hino 140 do Inário Louvai ao Senhor. Deus que terra e céu fizeste, Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade.